Bom dia para você que está nos acompanhando aqui pelo canal Educação, nesse curso de secretariado que vai abrir as portas do profissionalismo para você, que vai colocar você no mercado de trabalho. Bem, estamos aqui na segunda-feira, todo mundo de ressaca das eleições, todo mundo aí comemorando a democracia, a felicidade de todos. Então, é hora de recomeçar, não é isso? É hora de recomeçar a vida, é hora de recomeçar os estudos, é hora de ter esperança e que vai dar tudo certo para você. E comece dando certo assim, vocês estudando, vocês se preparando, porque o mercado de trabalho não é nada fácil. A gente tem exemplos de, vamos dizer, milhares de pessoas qualificadas, com diploma na mão, e que não conseguem aquela inserção no mercado de trabalho. O que faltou? Talvez faltou um pouquinho mais de estímulo, um pouquinho mais de vamos dizer, de autoequilíbrio, né, de conhecimentos. E o que a gente passa para você aqui não é só o conhecimento, mas também a gente enche a sua autoestima, a gente mostra para vocês por onde é que devem ser caminhados. Então, sejam bem-vindos à nossa sala de aula e vamos para a nossa redação empresarial, nossa redação oficial, porque é aqui que a gente aprende a língua portuguesa para ser trabalhada no nosso dia a dia. Aqui a gente pega a língua portuguesa e traz para o nosso mercado de trabalho, porque, afinal de contas, a comunicação é essencial entre você e a sociedade, entre você e o local em que você trabalha, e o mercado de trabalho precisa de pessoas fluentes na comunicação que saibam trabalhar principalmente a língua portuguesa. Hoje vamos falar exatamente sobre discurso. E o discurso não é um aspecto que envolve apenas a oralidade. Quando se fala de discurso, a primeira coisa que você imagina é que discurso é oral, que discurso é discussão. Não, discurso não é discussão. Discurso não é só oralidade. Discurso envolve muito mais do que isso. E é o que a nossa aula vai trazer para você. E não se esqueçam, o nosso material é muito amplo e é de conteúdo completo. Aquilo que você não consegue visualizar até o final da aula, porque são 2 aulas para um assunto tão abrangente, aquilo que você não consegue ir até o final, o que você faz? Você vai no AVA do canal Educação, você baixa o nosso material e você continua com seus estudos em casa, tá bom? Combinado, então? Então, vamos falar sobre formas e tipos de discurso voltado aqui para o nosso curso de secretariado. Sejam bem-vindos de novo, um bom dia e vamos estudar. Começando aqui falando sobre os discursos, eu identifico para vocês formas e tipos e quero dizer mais. A finalidade da nossa aula, a finalidade desse momento com vocês, é que vocês aprendam a identificar as particularidades do discurso, que vocês consigam reconhecer para saber aplicar os tipos e a forma de discurso, considerando o contexto e a situação comunicativa. Porque não basta saber dizer, eu tenho uma boa comunicação, eu sei me comunicar. Você tem que sempre considerar a sua comunicação com o contexto em que você está inserido e com qual situação comunicativa você está lidando, porque as situações comunicativas são diversas. Se muda a comunicação, muda o contexto, logo muda o discurso. Então, vamos para a aula de hoje. Vamos começar aqui falando sobre... Deixa eu passar... Vamos começar falando sobre formas e tipos de discurso. Comunicar, como eu coloco aqui para vocês, é utilizar qualquer meio, lembrando dos meios, os canais de comunicação, que foi uma de nossas primeiras aulas aqui, né? Então, meio de comunicação, você se comunica por telefone, por e-mail, por redes sociais, você se comunica por escrito, por gestos, por sinais, e não apenas pela oralidade. E você se comunica para transmitir uma ideia a uma ou a várias pessoas. Então, a finalidade do discurso é transmitir a sua ideia, é você saber lidar com as situações, falar adequadamente para as pessoas, saber empregar o tom, saber selecionar as palavras, saber selecionar aquilo que de fato você deve comunicar. Observa a imagem. Se você olha essa imagem, essa aqui vai se dar uma imagem de dia a dia. É uma imagem do cotidiano de todos nós e nosso trabalho. O que você vê na imagem? Você vê uma sala com pessoas em volta de uma mesa.
certo? Uma das pessoas que está na mesa, observa, essa que está bem na cabeceira, ela tem um notebook aberto. Ela está passando um e-mail. Observa aqui, olha que ela está passando um e-mail enquanto está numa mesa cercada por outras pessoas. Você percebe que isso aqui foi parte da manhã, porque tem copos, né? Copos apropriados para café, e você observa que ela não tem só um meio de comunicação. Aqui do lado já aponta outra maneira também de se comunicar. Além do notebook, ela tem ao seu lado um computador. E tem muitas pessoas à sua volta que estão gesticulando. Observa aí, pessoas com caneta na mão, com papel na mão, gesticulando, ou seja, trocando ideias. Isso aqui poderia ser uma reunião, certo? A situação comunicativa aqui poderia ser uma reunião na empresa, poderia ser uma reunião no seu setor, poderia ser uma entrevista de emprego, poderia ser várias situações comunicativas. Então, desta maneira, comunicar é uma busca de contato, é uma busca de entendimento. Quando você vai se comunicar, você tem que trocar entendimentos com a outra pessoa. Você tem que entender o discurso do outro e também fazer o seu próprio discurso ser entendido. Aí vocês olhando em situação comunicativa, a pergunta é: quantas e quais formas de comunicação podem ser observadas na imagem? Quantas e quais formas de comunicação você pode observar nessa imagem? Vocês querem participar? Querem colocar aí suas respostas? Você de Alvorada do Gurgueia, nosso bom dia, se quiser participar, use o chat da escola, tá bom? Participem. Vocês que estão aqui acompanhando pelo YouTube nessa manhã agitada, ainda todo mundo com as emoções à flor da pele, não é isso? Querem participar? Então observem e me falem quantas e quais formas de comunicação vocês podem observar nesta imagem. Forma de comunicação, não esqueçam. É qualquer tipo de texto que você produz para estabelecer contato. Essa palavra eu já falei várias vezes, já falamos aqui sobre as funções da linguagem e a função de contato que a gente chama aquela função fática, né? A função do contato é a função fática. Quais as formas de comunicação vocês podem observar nessa imagem? Eu tenho uma ideia. Eu posso dar essa resposta para vocês, mas nada impede que vocês também façam a sua própria mensagem. Aqui eu posso observar nessa imagem pessoas se comunicando por diálogo. Claro, se um está gesticulando, se tem pessoas envolvidas, com certeza elas estão trocando comunicação oralmente. E oralmente é o diálogo. O diálogo que você tem que manter uma voz firme, um diálogo que você não pode permanecer mudo enquanto a equipe fala, um diálogo que é necessário um posicionamento, um conhecimento, porque também não adianta você querer se posicionar se você não tiver feito a lição de casa, se você não souber o que falar, se você não souber o que quer transmitir para seus amigos, né? É muito comum nesse tipo de comunicação, as pessoas que estão em volta só concordarem com quem fala, só dizendo sim, não, tá certo, concordo. Isso não é uma forma de você se posicionar, isso aí é uma forma de você responder a algum contato. Mas se posicionar é quando você consegue ter uma ideia além, quando você tem também algo a acrescentar, quando você tem algo a contribuir e você pode, sem medo, deixa a timidez de lado, tem que participar. Então, se você fez a lição de casa, você sabe a pauta que está sendo discutida, você anotou ideias, troque ideias. Ideias são bem-vindas, mesmo quando elas não são aceitas, mas pelo menos elas foram sugeridas, elas foram ouvidas e você se fez participar. Isso é muito importante, tá bom? Saber o tom em que você vai colocar as suas ideias, mostrar que a sua ideia não é uma imposição, sua ideia é uma sugestão. Alternar a voz, deixar cada um falar na sua voz, não interromper a oralidade do colega também é importante, porque a pessoa que não deixa um colega concluir o seu pensamento é uma pessoa inoportuna. E não é esse tipo de profissional que a gente vai formar aqui pelo canal Educação, tá bom? Então, no sistema da comunicação, fala um de cada vez. Deixa um colega concluir,
mostre o que você quer falar e depois se posicione. Então, nós temos aqui possibilidades de comunicação. O diálogo é uma dessas possibilidades. Gestos, olha, a pessoa está fazendo gestos. Quem diz que você não se comunica com o gesto? Quem diz que você não se comunica com o olhar? Quem diz que você não se comunica com o sorriso, com a expressão facial? Tudo isso faz parte do diálogo, faz parte da comunicação, faz parte da interação entre as pessoas. Também percebemos aqui, no caso, como eu mostrei e apontei no início, a pessoa ter um notebook aberto, pode ser que ela esteja escrevendo e-mails, né? Você percebe uma caixa de e-mail sendo aberto, mas o que ela está colocando no e-mail? Pode ser um e-mail, esse e-mail pode ser uma forma de ata. A pessoa que está aqui no topo da mesa pode estar, vamos dizer, responsável em registrar os acontecimentos da reunião. E isso é uma ata. E ata é um texto oficial, é um texto que a gente vai aprender a fazê-lo aqui ao longo do nosso curso. É onde você registra todos os acontecimentos que ocorrem em uma sessão, certo? Seja numa reunião, seja numa pauta em que a empresa fez para falar com os outros membros, mas se você é o encarregado de fazer uma ata, você vai fazer o registro de uma atividade, o que aconteceu durante aquela atividade. E o que mais? Bem, ela utilizou gestos, as pessoas, né, que estão aí envoltos, utilizaram diálogo, gestos, e-mail, e observa-se também que tem a possibilidade de um telefone aqui, ou vários, ou também estar em contato. Hoje, como a gente faz a maior parte das nossas reuniões híbridas, né, com pessoas presenciais e com pessoas online, então hoje também o telefone faz parte desse meio, desse sistema de forte, né, um sistema forte de comunicação. Tá bom? A gente não chega com o nosso telefone, quando você vai participar de uma reunião, primeiro você coloca o seu telefone no mudo, para que quando alguém soe, alguém ligue para você, não interrompa, não interfira, não mostre que você seja uma pessoa sem educação. Porque você está numa reunião, você está participando de uma palestra, você está no meio de uma fala do chefe do setor, umas explicações, instruções, uma entrevista de trabalho, você deixar o seu telefone ligado e ele tocar durante esse momento, isso aí mostra que você é um candidato despreparado, um candidato que não respeitou o momento da comunicação, a fala do outro, porque esses sons atrapalham no discurso, interrompem a linha de pensamento, interrompem o modo como as pessoas estão evoluindo no seu texto, progredindo no seu texto, e você termina sendo uma pessoa, como a gente pode dizer, as pessoas que fazem esse tipo de comportamento são pessoas que tem uma palavrinha, né? As pessoas que incomodam. Então, você não vai querer ser exatamente esse tipo de inconveniente, tá bom? É essa a palavra. Você se torna inconveniente quando você não sabe usar os instrumentos comunicativos adequadamente. Assim também como você não pode gravar uma reunião, ou gravar a conversa com o colega ou com os colegas sem o conhecimento e sem a permissão dos mesmos, tá bom? Então, é saber utilizar os nossos instrumentos para aquilo que realmente é necessário, de maneira ética e de maneira profissional, tá certo? Se você é o responsável pela ata, você pode sim estar gravando esse diálogo para depois, quando você for passar a ata limpo, que tiver que compartilhar com todos o que aconteceu durante uma reunião, não falte nada, né? Que aquilo que foi realmente importante ser colocado não fique fora dos seus registros. Então, é importante utilizar os aparelhos comunicativos de acordo com como manda realmente a ética profissional. Beleza? Entendido? Pergunta indo para vocês ainda sobre essa imagem, sobre esse contexto. E qual é o contexto de comunicação sugerido pela imagem? Qual é a situação comunicativa em que esses partícipes estão envolvidos? É fácil, né? Você pode deduzir que aqui é um ambiente corporativo, também chamado de ambiente profissional, e que seja provavelmente, pela situação, pelo pouco que a gente viu da imagem, assemelha-se a uma reunião. Quem não participa de reunião? Quem não é chamado para uma reunião? Quem não é chamado para reunião são aqueles que não são necessários para a empresa. Então, preocupe-se se você faz parte de uma empresa, mas você não é convidado para uma reunião, você não é convidado para uma discussão em grupo.
Então, participar de reuniões é importante, mas também é importante que você saiba como se posicionar dentro desses momentos, dentro desses contextos comunicativos. Beleza? Sigamos ainda falando sobre o discurso e as formas do discurso. Então, a gente já pensa, quando fala de discurso, você já imagina essas situações aí. Discurso é apenas uma pessoa falando para o público? Também é, né? Mas tem que ser sempre o chefe, o político que faz o discurso? Não. Qualquer pessoa pode fazer parte de um discurso e pode falar ao público. Aqui nós temos a situação escolar, a situação acadêmica. Geralmente aquela pessoa mais expressiva, a mais comunicativa, é eleito o orador da turma. É eleito aquele que fala pelo grupo. Você é essa pessoa que vai falar pelo grupo? E se você não for a pessoa que vai falar pelo grupo, você também vai poder falar? Bem, tudo isso, né, Vitória, tem aqui o seu momento. E os aplausos aí é inerente para aquele que realmente faz um bom discurso. Pessoas que fazem bons discursos são pessoas que são aplaudidas pelos outros. É o que a gente espera, né? Você chama isso de retorno. A gente chama isso de feedback. Então, quando você discursa, você, no mínimo, espera a aprovação do público. E a reação de aplauso é uma reação de aprovação daquilo que você falou. Quando você fala de discurso, você tem que se lembrar, a gente tem que acompanhar aqui, vejam aqui do lado, os envolvidos, né? O que a gente chama de elementos da comunicação. Eu não posso me comunicar com alguém sem esquecer desses elementos. Então, o primeiro elemento mais importante no fator comunicação é a primeira pessoa. É a pessoa que fala, é o emissor, aquele que tem algo a dizer. O segundo envolvido num momento, qualquer momento de comunicação, é o receptor. É a segunda pessoa, é o público, é o ouvinte, é para quem está se falando. Então, se você está apenas numa conversa entre você e outra pessoa, já é um discurso. Se você fala com mais de uma pessoa, também é um discurso. Todo momento comunicativo, toda vez que você manter contato com alguém, tiver algo a dizer para alguém, isso a gente chama de discurso. Mas para acontecer esse discurso, para que você possa transmitir uma mensagem, ao seu receptor, ao seu público, ao seu ouvinte, você precisa dos outros códigos, dos outros elementos da comunicação. Um deles é o código, que é a língua ou a linguagem. Vamos falar a linguagem, porque a língua é muito pequena para que você possa constituir toda uma mensagem. A linguagem, ela envolve a língua falada, a língua escrita, os gestos, o tom de voz, as expressões faciais, as pausas, certo? Envolve todo o contexto em que você vai inserir. Você escolhe o canal de comunicação, que vai ser o meio que você escolheu para fazer o contato comunicativo, se é o meio oral, se é por vídeo, se é por e-mail, se é por carta. Vocês escolham qual é o meio que você prefere, não é isso? E tem todo um contexto. O contexto, gente, é o assunto que você vai tratar. O contexto é a situação que você vai explanar. É a matéria principal que será repassada dentro dessa mensagem, porque toda mensagem tem que ter aí esse contexto. Então, para você se comunicar com alguém, você usa a linguagem, né? Você passa uma mensagem utilizando um tipo de linguagem, escolhe o meio de comunicação e o assunto, a matéria do qual vai ser tratada. Esse contexto, esse assunto, essa matéria que você vai falar, vai ser transformada em mensagem. Tudo que for falado, todas as suas atitudes, todas as suas expressões, é o que a gente chama de mensagem. Então, tendo uma ideia geral sobre discurso, para que não fique na nossa cabecinha que discurso é apenas aquele discurso político, que discurso é quando você vai homenagear alguém e aí você pede discurso, e a pessoa vai ter que falar alguma coisa. Não, é muito mais do que isso. Todos nós trabalhamos com discurso, porque discurso, na verdade, é uma mensagem.
o discurso é a mensagem. É um ato verbal, tá bom? O discurso é um ato verbal e oral, pode ser escrito, pode ser oral, pode ser ambas as coisas, de se dirigir a um público, e esse público pode ser uma pessoa ou mais pessoas, com o objetivo de comunicar. O que é que você faz com o discurso? Você quer comunicar, você quer expor algo, você tem algo a dizer, mas também você tem que persuadir. O discurso, ele é persuasivo. Sempre que você vai falar algo para alguém, principalmente em ambiente de trabalho, você tem a função de persuadir. E o que é persuadir, professora? É convencer ao outro das suas ideias. Convencer de que suas ideias são válidas, de que suas ideias são... tem que usar os seus argumentos, né? Tem que usar os argumentos para sustentar essas ideias e dar validade a elas. O discurso, ele pode ser planejado, geralmente é o que acontece, né? Já é marcado o dia, marcado a reunião, você sabe a pauta, você planeja aquilo que quer falar, ou ainda pode ser um discurso de situação espontânea. E numa situação espontânea, quando a gente não tem previamente elaborado aquilo que quer pautar, aquilo que quer dizer, então você tem que ter maior cuidado ainda com aquilo que você vai expressar. Não esqueçam, tudo que sai da nossa boca são flechas atiradas ao ar e elas não voltam. E elas podem ter efeitos, né, efeitos contrários ao que a gente espera. Por isso, mesmo que seja numa situação espontânea, elabore mentalmente o seu discurso. Isso é um treinamento que você faz ao longo da sua vida. O que eu vou dizer e, principalmente, como eu vou dizer, tá bom? É sempre bom você ter esses dois momentos na sua cabeça. O que irei falar e como eu devo falar isso. Então, se você está elaborando, se preparando, se você já está apto a estar em qualquer momento, ser chamado à vez, à voz, e você não sabe o que falar, planeje-se. É sempre bom ter algo a compartilhar com os outros. Todo discurso, queridos, é uma prática social. Abriu a boca, é prática social. Escreveu alguma coisa, é prática social, que a gente chama de interação. A gente nunca fala só para si, a gente não escreve só para si. Então, tudo faz parte de uma prática, de um envolvimento de mais de uma pessoa. Por suas condições de produção, o discurso é considerado um texto expositivo e argumentativo. Quando é que eu sei que um texto é expositivo? Porque ele traz informações. Toda vez que eu exponho conhecimentos, que eu trago aquilo que eu sei, aquilo que eu estou habilitado a fazer, eu estou expondo conhecimentos. Ele é expositivo. Por que que ele é argumentativo? Porque à medida que eu apresento minhas informações, eu opino sobre elas, eu me posiciono sobre elas, eu digo o porquê que eu estou falando sobre aquilo. E eu tenho que saber lidar com essas informações, com essas opiniões. Quando eu emito opiniões, eu não posso me basear em informações que não sejam exatas. A informação, ela vem de um fato. Fato é aquilo que pode ser comprovado. Fato é aquilo que não é contestado porque está feito. E o que está feito, não, como a gente diz, né, contra fatos não há argumentos. Então, se você vai argumentar, se você vai opinar, expor sua opinião e tentar persuadir o outro, convencer o outro a pensar assim como você, esteja embasado nos fatos, em dados, em comparações, em exemplos. Sempre que você fala, você diz, olha o exemplo, olha, poderia ser assim, essa situação é igual àquela outra. Então, comparar, explicar, dar exemplos, citar pessoas que também já passaram por aquele momento, que também tiveram, que também corroboram com aquelas suas ideias, é outra forma interessante de você tocar, sensibilizar o outro a concordar com as suas opiniões, tá bom? Então, são critérios exigidos aqui ao longo do discurso. O que mais?
Para a linguística, né, se você vai pegar um estudo mais apurado em língua portuguesa, o discurso na linguística ela faz parte das ciências sociais. Como eu disse, que discurso é uma situação social, então faz parte das ciências sociais. O discurso é uma forma de linguagem que pode ser escrita ou falada. Forma de linguagem escrita ou falada, é uma conversação sempre em contexto social, contexto político, contexto cultural, contexto de trabalho, sempre tem essa contextualização. Um discurso ele não é feito ao vento. A antropologia, que é a área que estuda o ser humano, a etnografia, né, que estuda toda a nossa etnia, nossa cultura, também tem evento de comunicação. Todos, né? Filosofia, também tem eventos de comunicação. Na filosofia, inclusive, o discurso para eles é um sistema social de pensamento, é uma troca de ideias. Na filosofia, o discurso é um momento de troca de ideias, é o momento de você expor seus pensamentos, sua ideologia, né? Aquilo que realmente você acredita. Na análise do discurso, né? A análise do discurso é uma área multidisciplinar, desenvolvida desde a década de 60, com contribuição de várias ciências. Então, o discurso ele é tão elementar ao ser humano que ele é estudado, tá bom? As pessoas com quem você se comunica, elas observam o modo como você se comunicou. Tem um livro, que eu vou até na próxima aula trazer a capa para vocês darem uma olhada aqui, que se chama, deixa eu lembrar aqui o nome do livro, ele se chama O Discurso é um discurso que colabora, né? Um discurso corporativo, é um discurso que ajuda você a falar. E também temos outras edições de livros sobre os tipos de discurso que a gente não deve desenvolver, discursos agressivos, palavras agressivas, tom de fala, tom de voz. Gente, a oratória é uma ciência, tá? Existem até profissionais que treinam vocês para trabalhar com a oralidade, com a oratória. Saber exatamente o tom, como empregar, como se posicionar, sem ser agressivo, sem ser intrusivo, né? Sem estar entrando na área de alguém, sendo uma pessoa sempre dentro desse comportamento. A abordagem transdisciplinar, porque o discurso faz parte de várias áreas, então ela vai além daquilo, você pensa, o discurso está dentro da área de língua portuguesa, discurso está envolvido com a redação. Não, discurso envolve muito mais do que isso. Discurso é filosofia, discurso é sociologia, discurso é etnocentria, então o discurso está envolto em vários outros contextos. Então ela é transdisciplinar, e nessa abordagem transdisciplinar, o discurso ele ocorre de várias formas, né? Ele é visto como uma estrutura verbal, ou seja, um texto elaborado. Ele pode ser um evento comunicativo, aquilo que você naquele momento tem que transmitir. Pode ser uma forma de interação, que é a que a gente mais está acostumado e se expõe todos os dias. Você tem que interagir com a outra pessoa, seja oralmente, seja por escrito, seja por redes sociais. Ou seja, em sentido mais amplo, é a representação mental daquilo que você tem, que você elabora, daquilo que você acredita e daquilo que você sabe. Ou seja, é uma forma das pessoas avaliarem teu comportamento social. O discurso é a tua carta de apresentação para com o público, para com as pessoas com as quais você trabalha. Por isso é importante que você saiba manter o tom, que você saiba usar as palavras certas, que você saiba se colocar na situação e no momento exato de maneira eficaz, tá bom? Então, sempre lembrar, abriu a boca, escreveu, fez contato com o outro, é um ato de responsabilidade, é um ato de domínio daquela área. Aqui você coloca um exemplo, faça um discurso de agradecimento, como se você fosse o vencedor de um grande prêmio, né? É uma sugestão que eu coloco aqui para vocês. Faça um discurso de agradecimento, agradeça sempre, agradeça a oportunidade, agradeça a colaboração dos colegas, para você ser um líder. Para você ser alguém, se mostrar, sempre agradeça. Você agradece ao porteiro todos os dias pelo trabalho, você agradece ao colega que traz o cafezinho, você agradece pela água, a todos. Seja sempre muito educado, sempre participativo. Gente, educação não significa simploriedade.
As pessoas confundem ser simplório com ser educado. Ser educado é uma forma de você mostrar humildade, humanidade e participatividade, tá bom? O bom profissional, o bom líder, a pessoa que realmente sabe manter um discurso aberto com todos, o primeiro discurso do dia é um bom dia. Chega ao seu trabalho e não importa o que aconteceu na sua casa pode estar pegando fogo. Ambiente de trabalho não é divã de terapia. Você não vai levar os seus problemas para ser discutido no trabalho. Você não vai pegar os problemas da sua casa e torná-los cientes para todos que trabalham com você na sua empresa. Isso pode prejudicar o teu perfil de profissional. Então, quando você chegou à porta da empresa, tudo aquilo que é da sua vida, que está lá atrás, deixe lá fora. Ali você é o melhor profissional. Ali você é aquela pessoa educada, comunicativa, que sabe se portar, que sabe falar com todos, né? Que sabe interagir com todas as pessoas. Não é porque você sentou numa mesa acima da mesa dos outros colegas que você não vai passar por eles e dar um bom dia, como é que está, tudo bem. Isso faz parte da interação humana, isso faz parte do processo humanizado, o processo humanista, humanizado de linha de trabalho com os quais se trabalham hoje em dia, certo? Quanto mais a empresa é desenvolvida, mais ela trabalha com esse gênero, com esse tipo de profissional que sabe se comunicar, que sabe que tem uma boa relação com as outras pessoas. Então, chegar e dizer um bom dia, sorrir. Ah, professora, mas eu não gosto daquela outra pessoa, eu vou sorrir para ele. Sorria porque você é um profissional e você está no seu ambiente de trabalho. Lembrando, no ambiente de trabalho, que é ambiente coletivo, tu não escolhe as pessoas com quais vai trabalhar. Então, quando a gente não escolhe, a melhor forma é manter uma boa relação com todos, certo? É a dica que a gente dá aqui no nosso curso. Continua. Independente da modalidade a que pertence ao seu ato comunicativo, independente se você optou em falar ou em escrever, ou se vai ser troca de mensagens, independente de qual seja, falado, se vai ser escrito, o fato é que existem dois aspectos que vão envolver o discurso e que você deve conhecer e saber dominar. Primeiro, não existe discurso se você não tem uma intenção ou uma finalidade para comunicar. Então, se você realmente não tem uma intenção, não tem finalidade, não tem um porquê você falar, para que se envolver naquele ato comunicativo? Se esse é o seu estágio, ouça. Não participe, ouça. Talvez, ouvindo os outros, vai surgir a finalidade. Olha, eu tenho algo a falar sobre isso. Então, você já anota ali no seu caderninho e fica esperando o momento para pautar aquilo que você quer colocar, aquilo que você vai contrapor, se você vai concordar, se você vai sugerir, mas sempre mostrando que você é eficiente, que você participa do diálogo, que você não é só uma pessoa que está ali para ouvir, você não é só um receptor, você interage. Então, isso é importante. Segundo, não há discurso sem uma estrutura definida, né? E essa estrutura, ela pode ser planejada ou ela pode ser espontânea, mas contanto que você saiba definir o que dizer, como dizer, por que dizer, a quem dizer. Então, se você definir o seu modo, eu faço muito isso, eu participo de muitas reuniões, participo de reuniões presenciais, reuniões online, e todas as vezes que eu estou participando de uma reunião, eu já trago o meu bloquinho e minha caneta. Ninguém me chama para uma reunião que eu não esteja com um bloquinho e uma caneta. Então, a primeira coisa, se eu sou a palestrante principal, eu já tenho elaborado de antes tudo que eu vou dizer e tem para cada momento o momento de ouvir a plateia, o momento de ouvir a resposta dos outros colegas, certo? E se eu não sou a pessoa principal da palestra, eu vou com os meus bons ouvidos para ouvir, com minha agendinha, com a minha notinha para anotar e no momento certo eu vou saber também me posicionar, também mostrar que eu estou ali. Ei, eu estou aqui. E eu não estou aqui apenas para ocupar uma cadeira, ou para ficar bebendo água e ouvindo e olhando para o telefone, que hoje a gente vê muito isso. Eu faço muitas palestras, eu trabalho muito com o público, certo? E eu ouço, muitas vezes eu vejo, estou aqui dando uma palestra, e a pessoa está mais interessada em olhar o telefone, aí eu já fico, a pessoa já se perturba, o que está acontecendo por ali, né? E no momento do nada você é pego para participar. Eu faço muito isso, eu pego muita pessoa que está desprevenida ali,
para o momento da fala. Então, você entendeu o que representam esses números? Você pode saber fazer a leitura desses números aqui para os nossos colegas? Então, é sempre você saber olhar, observar, mostrar-se interessado, né? Mostrar interesse naquilo que está falando e anote as falas, para você não ser pego de surpresa. Para cada fala que você achou interessante, faça uma anotaçãozinha entre parênteses. O que é? Por que é? Ou como você se colocaria se fosse contrapor aquilo, tá bom? Então, essa é a maneira eficiente de você ser uma pessoa produtiva no seu ambiente de trabalho. Estamos sempre proferindo discursos. Isso não é pergunta, isso é uma afirmativa. Estamos sempre proferindo discursos. Então, discurso, né, aquela oratória que eu mostrei lá no início, discurso é o dia a dia. É a interação diária que a gente tem com as outras pessoas. Com as quais, né, com qual ou quais situações você se identifica. Vou colocar aqui algumas situações para você testar como anda a sua interatividade, como anda você na questão discurso, diálogo com outras pessoas. Primeiro, pode me responder aí. Você vive conversando com pessoas, contando histórias do seu cotidiano ou algo que você testemunhou? Então, você é esse tipo de pessoa que interage com o outro contando uma história, dizendo o que aconteceu, o que você viu, o que você testemunhou. Então, é esse o seu tipo de discurso? Temos um discurso próprio para isso aqui, tá bom? Professora, eu só posso dominar um tipo de discurso? Não. Para cada situação, você adota um tipo de discurso diferente. Então, essa é uma situação. Aquela situação em que você vai conversar com as pessoas e você tem uma história para contar. Você tem que falar algo do cotidiano, do teu próprio cotidiano de empresa, de trabalho. Não é isso? Ou uma situação que você testemunhou, que você estava em campo. Você foi lá para a aula de campo e o que é que você observou? Então, você vai ter que narrar, relatar. Narrar, relatar. Quando eu falo relatar, professora, me pediram um relatório. Então, se te pedir o relatório, vai ser esse tipo de discurso aqui que você vai processar, certo? Para cada situação comunicativa, nós temos um tipo de discurso adequado. Então, se você precisa desse tipo de comunicação, você já vai saber para que tipo de discurso você deve interagir, né? Com qual tipo de discurso você deve interagir. Segunda situação. Você gosta de descrever suas experiências, descrever suas impressões, as impressões de lugares, de pessoas, de ambientes que lhe deixaram lembranças? Você é do tipo que descreve as situações? Professora, mas aí me pediram para escrever sobre o que aconteceu na reunião, né? Fazer uma ata. Então, uma ata é uma situação descritiva. Você vai, descritiva e narrativa, você vai contar tudo o que houve e vai descrever também pessoas, ambientes, comportamentos, tudo que você observar, você pode colocar nessa sua ata, nesse seu relatório. Você em algum momento, né? Se em algum momento, numa roda de amigos, ou em casa, ou na escola, ou principalmente o que é importante aqui no nosso curso, no trabalho, você se pega dando opiniões, defendendo um ponto de vista sobre um determinado assunto, querendo influenciar nas ideias e no comportamento das pessoas que te cercam. Você é isso, né? Todo mundo gosta de dar pitaco. As pessoas dizem assim no popular, o fulano vive dando pitaco. Na verdade, dar pitaco é se posicionar. É dizer o que está pensando, o que está querendo, o que está esperando, o que você realmente espera. Né? O que você espera do trabalho, o que você espera da eficiência dos teus colegas, o que você espera, qual o retorno, qual o feedback que você quer daquilo tudo. Então, quando você se posiciona dessa forma, você está gerando outro tipo de discurso. Olha, discurso 1 é se você gosta de contar situações. Discurso 2, se você gosta de descrever situações. Discurso 3, se você gosta de dar opinião. Para cada um desse tipo de situação, professor, eu faço tudo isso. Claro que a gente faz, a gente não é máquina. A gente conta história, a gente descreve, a gente dá opinião, mas para cada um existe uma estrutura, um tipo de discurso que você vai observar. E, por fim, você é daqueles que orienta pessoas a fazerem seus trabalhos devidamente? Você chega e gosta de explicar como é que vai ser o trabalho, você gosta de vender bem a sua imagem, ou até mesmo a imagem da empresa, né? Que você não está vendendo a sua imagem, mas a imagem da empresa, seja pessoal, seja profissional. Você é daqueles que adora criar regras, tanto em casa quanto no trabalho. A gente tem muito de criar regras.
Lá em casa, quando eu saio, já deixo as minhas regrinhas, né, no ponto. Não pode fazer isso, aqui a gente trabalha em comunidade, não fale do colega, não use isso, não use aquilo. Isso é criar regras. Então, vocês viram aqui vários tipos de discurso. Eu vou voltar e vou dar nome a cada discurso que você vai elaborar. Você se identificou com a pessoa que conversa bastante, contando histórias do cotidiano, contando situações que você viveu? Então, você vai trabalhar com o discurso narrativo. Aqui você vai para o discurso narrativo. E aí você precisa dominar esse tipo de discurso. Bom, o que é, professora? Calma, vamos chegar lá, tá bom? Vou dizer para vocês como é a característica do discurso narrativo. É para você saber estruturar melhor as suas falas, sem interrupções, com continuidade, com desenvolvimento, com desenvoltura, certo? Em qualquer situação comunicativa que você tiver, seja qual o discurso que você adotar, que ele seja um discurso funcional, que ele seja um discurso produtivo, que ele seja um discurso que vai te trazer benefícios. Ou se você se identificou em gostar de descrever experiências, impressões de pessoas, de lugares, de ambientes, então você se identifica com o discurso descritivo. Você vai mais para o lado descritivo. Aí tem que saber a descrição pessoal, a impessoal, que é a objetiva, a subjetiva. E se você se identificou mais como numa roda de amigos, você se pegar dando opiniões, influenciando pessoas, dizendo o que você pensa sobre determinados assuntos, então você se identificou com o discurso argumentativo. Foi esse tipo de discurso aqui que você... Ah, professor, eu sou mais esse daí mesmo. Então, domine mais, conheça o discurso argumentativo. Ou, se você gosta de orientar, dizer às pessoas como elas devem fazer ou agir, então seu discurso está mais para o discurso injuntivo. E daqui a pouco a gente volta falando mais sobre esse tipo de discurso. Não saiam daí, que já já temos mais aulas de redação.